Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou colocar para vocês lá no Google Class a aula que aconteceu na semana passada, no dia 3/8 de 2020, na segunda-feira. Essa aula que aconteceu na semana passada foi referente à última aula do segundo bimestre, tá? A aula que aconteceu agora no dia 10/8, eu vou postar para vocês na próxima semana. Por que que eu vou fazer isso agora? Eu vou dar um intervalo para vocês de uma semana para estarem estudando para o próximo conteúdo. Então, quando eu coloco o vídeo da aula referente, no caso, nessa semana vai ser do dia 3/8, eu coloco o vídeo, coloco o conteúdo, né? E coloco também para vocês o próximo conteúdo que será trabalhado na próxima semana. Assim, vocês vão ter um tempo para estarem pesquisando, né? Para quando estiver acontecendo a aula no centro de mídias, ficar com menos dúvidas, né? É uma maneira de vocês já saberem os próximos conteúdos, tudo bem? A aula que aconteceu no dia 3/8, a professora veio falar pra gente sobre como a gente consegue diferenciar as ligações químicas, né? Esse conteúdo ela já havia passado para vocês, eu já havia colocado também no Google Class, né? Foi a parte 1 e agora nessa aula ela veio falar da parte 2. E nessa aula ela começou falando sobre condutores e isolantes, né? O que são os condutores e os isolantes? Eles são materiais elétricos que se comportam de maneiras diferentes, né? Enquanto que um vai conduzir ou facilitar a passagem de corrente elétrica, o outro aí ele vai impedir ou dificultar aí a passagem dessa corrente elétrica. Ou seja, enquanto que os condutores permitem a passagem ou facilitam a passagem de corrente elétrica, os isolantes vão isolar ou dificultar aí a passagem dessa corrente elétrica. E isso só pode acontecer devido à movimentação dos elétrons dessas substâncias, tá? Então, quando os elétrons estão em movimento, né, tem uma maior facilidade de movimentação, quer dizer que vai ter uma maior facilidade para acontecer a passagem de corrente elétrica. Enquanto que os elétrons têm dificuldade de movimentação, vai ter aí uma maior dificuldade, né, de passagem de corrente elétricas. Então, como que a gente vai identificar um do outro? A professora veio falar pra gente, né, que os condutores nos materiais, as cargas elétricas, elas se movimentam com maior liberdade, né, em função aí desses elétrons livres que ficam presentes nas suas camadas de valência. Lembra que a gente vem comentando que as ligações químicas, né, tanto a ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, quando nós fazemos a distribuição eletrônica, né, para essas substâncias, a camada de valência dela, que é a última camada, quando os átomos têm menos que 4 elétrons na última camada, eles têm a tendência a perder esses elétrons. Então, eles perdem, né? Enquanto que outros têm mais do que 4 elétrons na última camada, que é a camada de valência, eles têm a tendência a receber ou ganhar esses elétrons. Então, aí, quando eles ganham esses elétrons, o principal objetivo das ligações químicas não é adquirir a estabilidade. Então, quando eles ganham esses elétrons, eles passam a ser estáveis com 8 elétrons aí na camada de valência. Lembram desse detalhe? Então, aí, quando esses elétrons têm maior facilidade de liberdade, né, em função aí da sua camada de valência, de estarem em maior quantidade nessas camadas de valência, então a gente fala que eles são bons condutores de eletricidade. A ligação dos elétrons livres com o núcleo de um átomo, ela é bastante fraca, ou seja, quanto mais distante, né, estiver a camada de valência, mais longe ele vai estar do núcleo do átomo. Portanto, a ligação entre esse elétron da camada de valência e o núcleo
vai ser bem fraquinha, por isso que ele vai ter maior movimentação, né? Ou seja, eles vão ter a tendência aí de ser doados, né? E eles vão se movimentar espalhando facilmente aí a passagem de corrente elétrica, né? Exemplos de bons condutores de eletricidade são os metais. Lembra que na tabela periódica, quem que são os metais? Que são aqueles que vão doar os elétrons. Família 1A, família 2A e família 3A. Família 1A na camada de valência vai ter um elétronzinho, família 2A, 2 elétronzinhos e na família 3A, 3 elétrons. Então, eles têm a tendência aí de doar esses elétrons, tá? Esses são os metais. Exemplos, o cobre, o ferro, o ouro, a prata, são bons condutores aí de eletricidade. Existe tipos de condutores, né? Então, nós temos os condutores sólidos, que são também conhecidos como condutores metálicos, né? São eles aí que têm a tendência de doar esses elétrons. Nós temos os condutores líquidos, que são chamados de condutores eletrolíticos, né? Eles vão se caracterizar aí pela movimentação das suas cargas positivas e negativas. Normalmente, essa movimentação de cargas, ela ocorre em sentidos opostos, tá? E aí que vai originar a corrente elétrica. Isso nos condutores líquidos, tá? E também nós temos os condutores gasosos, que são chamados condutores de terceira classe, né? Eles vão ter aí a energia produzida, né, através da corrente elétrica, vai ser através do choque que vai acontecer entre os cátions e os ânions, tudo bem? Existe aí também, como a professora disse, os isolantes, né? Os isolantes, também chamados de dielétricos, ele verifica-se na ausência ou pouca presença aí na quantidade desses elétrons livres. Por quê? Porque vai acontecer aí, no caso dos isolantes, a camada de valência, eles vão estar bem próximo do núcleo, então a força desses elétrons na camada de valência vai ser maior do que lá nos condutores, então eles vão estar fortemente ligados, os elétrons e os núcleos. Se eles estão fortemente ligados, não vai ter grande movimentação desses elétrons, né? Eles vão ter uma inibição na sua movimentação. Exemplos de isolantes aí, o isopor, a borracha, a lã, madeira, plástico, papel, né? Então, eles aí são isolantes. A gente fala isolantes térmicos porque não conduz aí energia, quantidades de eletricidade. Entre esses dois, existem os semicondutores, que são aqueles materiais que pode se comportar ou como condutor ou como isolante, depende aí da sua condição física, tá? Exemplos aí, a gente tem 2 elementos químicos, o silício e o germânio, tudo bem? Teve um vídeo que eu coloquei para vocês e eu expliquei rapidamente, né, a diferença entre as 3 ligações química, iônica, metálica e a covalente através dessa tabelinha que vocês estão vendo, né? Então, hoje, como a professora colocou lá como tema da aula, como diferenciar uma ligação da outra, eu vou explicar mais detalhadamente, tudo bem? Então, nós vimos aí 3 tipos de ligação química. A ligação iônica, que são aqueles compostos que são formados a partir, né, dessa ligação, são formados compostos iônico. Um exemplo principal da ligação iônica é o nosso sal de cozinha, que é o NaCl, né? Onde a gente tem um metal ligando a um não metal ou ametal, ou seja, a principal característica dos compostos iônicos era o quê? É os metais ligarem com os não metais, família 1A, 2A e 3A, ligando com a família 5A, 6A e 7A. Lembrando que as 3 famílias aqui perdem elétron e as últimas famílias aqui, as 5, 6 e 7, ganham elétron para adquirir estabilidade, ficando com 8 elétrons na camada de valência. Lembrando que adquirir essa estabilidade é
ficar igualzinho aqui aos gases nobres, que já são estáveis, com 2 ou 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, essa é a principal característica das ligações iônicas, elas formam os compostos iônicos, tá? Enquanto que na ligação covalente não forma íons, né? E sim formam moléculas, tá? Exemplo, gás oxigênio, gás metano, molequinha de água, são todos compostos moleculares derivados aí da ligação covalente. Então, a principal característica da ligação covalente era o quê? Era aí, ó, a ligação entre, né, famílias 5A, 6A e 7A. Então, eles compartilham o elétron entre si até chegar à regrinha do octeto, ficando com 8 elétrons na camada de valência. Esses compartilhamentos de elétron pode ser entre eles mesmos, por exemplo, oxigênio ligando com oxigênio, ou pode ser elementos diferentes, né? Oxigênio ligando com o cloro, ou nitrogênio ligando com o iodo, né? Então, aqui, ó, são os não metais ou os ametais. Eles formam compostos moleculares. Tá bom? E na ligação metálica? Na ligação metálica só vai acontecer entre os metais, né? Quem que são os metais da tabela periódica? São todos esses de azulzinho, então só vai acontecer entre os metais, tá? Então, aí eles se ligam entre si, né? E liberam grande quantidade de elétrons, tudo bem? Qual que é a diferença do ponto de fusão e de ebulição entre esses três compostos? Nos compostos iônicos, o ponto de fusão e de ebulição são alto. Por quê? Porque os cátions, né, e os ânions provenientes desse tipo de ligação, eles são fortemente atraídos entre si. Então, a gente tem cargas positivas e cargas negativas que são atraídos entre si. Lembrando, ó, os opostos se atraem, tá? Enquanto que nos compostos covalentes, né, nos moleculares, eles têm baixo ponto de fusão e de ebulição, porque as moléculas, elas não têm força entre si, então elas têm baixa força de atração, tá? E nos compostos metálicos, aqui no caso, ó, nos iônicos a gente não tem metal ligando com ametal, e eles têm aí forças de atração alto. Imagine metal ligando com metal, né? Quando a gente tem metal ligando com metal, o ponto de fusão e de ebulição são elevadíssimos. Por quê? Eles têm grande quantidade de elétrons livres, né? A gente chama de nuvens eletrônicas. Isso permite com que a força de atração entre esses átomos, essas substâncias, sejam elevadíssimos, tá? Por isso, o seu ponto de fusão e de ebulição alto. Quais são os estados físicos desses compostos? Os compostos iônicos são todos sólidos. Aqui, ó, sal de cozinha é sólido. Nos compostos moleculares, a gente pode ter os três estados, sólido, líquido e gasoso. Exemplo, a água pode estar sólida, líquida ou gasosa, certo? E nos compostos moleculares, a gente tem em sua grande maioria todos sólidos, com exceção de um metal só. O mercúrio, o Hg, ele é líquido, tá? Quais são aqueles compostos que têm maior facilidade de passagem de corrente elétrica? Nos compostos iônicos, eles, como eles são sólidos, eles só vão conduzir ou te facilitar a passagem de corrente elétrica se eles forem diluídos em água. Por exemplo, o sal de cozinha sólido, ele não conduz corrente elétrica, mas quando eu dissolvo o sal de cozinha em água, aí sim tem a passagem de corrente elétrica, tá? Nos compostos metálicos, como eles são cristais metálicos com ponto de fusão e de ebulição alto e que tem forças de atração bem alta, então é elevada aí a atração entre esses átomos, né? E por isso, né, por causa dessa grande quantidade de elétrons livres, por causa dessa nuvem eletrônica, eles, entre os três compostos, os compostos metálicos são os melhores condutores de eletricidade. É por isso que eles são utilizados aí na fabricação de fios,
Por exemplo, o cobre. Cobre nós utilizamos aí na fabricação de fios, devido à grande quantidade de elétrons livres que eles têm nesse tipo de ligação. Se eu tenho uma grande quantidade de elétrons livres, eu tenho maior facilidade de conduzir aí a passagem de corrente elétrica, tá? Então, o iônico conduz corrente elétrica quando diluídos em água. Os metálicos conduz com grande facilidade porque tem um monte de eletronzinhos livres. E os moleculares, eles não conduzem corrente elétricas, tá? Porque a gente tem compostos que formam moléculas e não íons, né? A gente não tem metais aqui, a gente tem não metais, ou também chamado de ametais. Tudo bem? Como que é a cristalização entre eles, né? Então, nos compostos iônicos, por causa da força de atração aí entre os cátions e os ânions, que são os nossos íons, eles formam compostos ou cristais iônicos, né? O nosso sal de cozinha é um cristal. Nos compostos moleculares, os cristais moleculares, eles têm baixa atração entre essas moléculas, né? Então, são cristais moleculares com baixa atração. E nos metálicos, são cristais metálicos com elevadíssimo, né? Força de atração aí entre esses átomos, entre esses metais. Tudo bem? Quais são aqueles que têm maior facilidade de se dissolver, né, em água, né? A solubilidade dele. Então, ó, os compostos iônicos, eles são solúveis em águas e também é solúvel em solventes polares, tá? Essa questão de polaridade das moléculas, vocês vão ver nas próximas aulas. Então, quando eu falo que eles são solúveis em água, é porque eles conseguem se dissolver em água, se tornando aí substâncias aquosas, tudo bem? Lembrando que a água é considerado o nosso solvente universal porque ela consegue dissolver a maioria das substâncias. A única coisa que a água não dissolve aí é os óleos, tudo bem? Substâncias moleculares. Existe aqui, ó, para dissolver a questão da solubilidade, a lei de semelhantes. O que significa isso, professora? Se a substância molecular for polar, ela só vai ser conseguida, né? Só vai conseguir se dissolver em outra substância polar. E se ela for apolar, ela só vai se dissolver em substância apolar. Por isso que semelhante dissolve semelhante. Tudo bem? E aqui os compostos metálicos, né? Eles não se dissolvem, eles são insolúveis aí em água. Tudo bem? Observação: os compostos iônicos, eles são duros, mas são frágeis, certo? Os compostos moleculares, alguns sublimam. O que significa isso, professora? Alguns desses compostos moleculares passam do seu estado sólido direto para o estado de vapor, que é o estado gasoso, né? Então, a gente fala que aconteceu a sublimação. Sabe aquela bolinha de naftalina que utilizavam antigamente bastante para espantar barata, que parece Mentos, fedidinha, que vende no supermercado? Então, a gente compra ela no estado sólido, né? E ela vai diminuindo de tamanho até evaporar. Então, ela sublima, ela passa do sólido direto para o gasoso. E as substâncias metálicas, né? Observação, são as nossas ligas metálicas, elas possuem as mesmas propriedades dos metais, né? Aqui nos compostos iônicos a gente não tem ligação de metal com ametal, então elas vão possuir as mesmas propriedades dos metais, ou seja, eles têm brilho, eles são maleáveis, a gente consegue fazer folhas, por exemplo, de ouro, folhas de alumínio, né? Então, são maleáveis e tem a principal característica que chama ductibilidade. O que significa isso? Que a gente consegue formar eles em fios, né? Essa é a principal característica deles. Então, aqui, ó, são algumas propriedades e condições das ligações químicas, iônica,
covalente e metálica em condições ambiente. Foi isso que a professora falou para vocês. Eu coloquei lá, além do conteúdo, que é a parte teórica, coloquei alguns exercícios e peço aí que vocês façam a resolução desses exercícios no caderno. Se tiver dúvidas, né, me pergunte no chat do Google Class, tudo bem? Vou colocar o conteúdo, vou colocar o vídeo e vou colocar também o próximo conteúdo para a semana que vem, tudo bem? Até a próxima!